Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que nos acompanha no YouTube. Fala Comandante Podcast. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho e se inscrever, que é importante demais. Se inscreve no canal para a gente aumentar o alcance. E você, família, que está no domingão assistindo o podcast Fala Comandante, aí na TV Metrópole, canal 16.1, muito obrigado. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. E hoje o podcast, além de ser especial, está abrindo espaço para uma das pérolas da política do estado do Ceará. E além disso, ele é ator, diretor de teatro, foi vereador. E ele é sargento do Corpo de Bombeiros, que talvez seja o principal título que ele tem. Sem sombra de dúvida. Sargento Reginaldo, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você conosco aqui. E eu gostaria que você se apresentasse como você gostaria de ser apresentado. Primeiro, boa noite, né, a todos. Agradecer aqui ao Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser visto, depois vai ficar aí nas redes para todo mundo poder alcançar. Ao Borges, ao Carlos pelo convite. Parabenizá-lo pelo programa. Tenho visto alguns dos entrevistados, figuras que mereciam realmente ser relembradas, resgatadas, praças oficiais, enfim, que marcaram aí as suas vidas dentro das nossas instituições. E para mim é uma grande alegria participar de um momento como esse. Bom, Sargento Reginaldo, eu gosto sempre de dizer lá na Assembleia Legislativa, eu estou deputado, mas eu sou sargento do Corpo de Bombeiros, porque esse é um título que eu vou carregar para a minha vida toda, principalmente agora que eu fui para a reserva, então não tem mais promoção, então eu vou ser sargento até o final da minha vida. E isso para mim é um motivo de muito orgulho, né? Ter passado 24 anos dentro do Corpo de Bombeiros, trabalhado 17 anos no Grupo de Busca e Salvamento, atualmente Batalhão de Busca e Salvamento, uma grande experiência profissional dentro desse segmento nosso, dentro da instituição, e ter feito ainda parte por 6 anos também desse movimento associativo, né, que vocês estão diretamente ligados através da ASPRA. Sou sócio, né? Sou sócio da ASPRA, nossa maior entidade representativa do estado do Ceará. E para mim é uma alegria poder participar de um momento como esse. Verdade, você esqueceu que ele foi presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública. Fui presidente, 6 anos, né? É muita história. E meu irmão, começando de onde? Só pode ser do começo. Você é de Fortaleza, você foi criado em qual bairro, né? Quais são as suas origens, quais foram os seus primeiros empregos, não sei se você já passou direto para ser bombeiro, mas anteriormente, né? Então vamos falar do Reginaldo, né? Nos seus primórdios. Vamos lá, a história é longa, mas eu vou resumir, né? Assim, eu sou o 14º filho de uma família. Meu Deus do céu, era um time de futebol, ainda tinha banco de reserva. Tinha, porque dos 15 filhos são 10 homens, e com meu pai dava o goleiro, dava o time completo, né? Então, são 5 mulheres, 10 homens, né? Filho de um operário da Refesa, por isso torço ferroviário, né? E da dona Tinha Maria que ter José, um motivo, pelo menos, pontual, porque sem dúvida. Os 10 tão raro. Todos são torcedores do ferroviário. Então, né? Multiplicando por 2 é o total da torcida do ferroviário, né? É a conversa. Brincadeira. A torcida hoje está cada dia maior, graças a Deus. Cabe numa Kombi. É o único clube cearense bicampeão brasileiro, vamos lembrar disso. Ixi, eu nem sabia. Depois tu fala dessa parte aí da história. Então, nós vamos... Aí, nascido e criado em Fortaleza, no bairro Ellery, né? No subúrbio de Fortaleza. E meu primeiro emprego, Borges, foi como zelador numa terceirizada para a Caixa Econômica Federal. Bradesco, depois Caixa Econômica Federal. Eu fui pai muito novo, eu tinha 19 anos. Com quantos anos que você foi zelador? Eu fui zelador aos 19 anos. 19 anos. Eu fui pai muito novo, né? E a minha filha nasceu, eu tinha 19 anos. Assim que ela nasceu, eu aceitei esse emprego, eu não tinha terminado os estudos. E aí, fui pai de uma menina. O primeiro emprego seu não foi ser zelador, foi ser... pai, rapaz, em razão disso, agora eu tenho que arranjar um emprego. Exatamente. Depois, no ano seguinte, nasceu meu segundo filho, né? Você é danado, né? Aquela coisa de jovem ali, imaturo. 2 meninos, então foi meu primeiro emprego.
Eu já tinha me virado com algumas coisas, trabalhei em bar, vendi caipirinha em praça. Então 19 anos foi um emprego formal. Anteriormente você tinha outras atividades. Por causa, assim, quando a então namorada engravidou, não tinha dinheiro para comprar um pacote de fralda. Você tinha que ter uma estabilidade. Então, aí assim, não, vamos se virar com alguma coisa. E aí tinha a história das feirinhas de bairro, botamos uma barraquinha lá, fui vender caipirinha, tinha trabalhado na Cofeco, num bar, e por aí foi. Então veio esse emprego de zelador, carteira assinada, passei 2 anos. Quando eu estava fazendo fiz um curso de formação de segurança, como eu não tinha terminado os estudos, estava ali procurando alguma coisa para ter uma formação profissional rápida, né? E aí, quando eu estava para ser efetivado como segurança, eu passei no concurso do bombeiro. Já tinha feito 2 tentativas, tentei uma para sargento, passei na primeira etapa, caí na segunda. Para sargento do Corpo de Bombeiros. Sargento do Corpo de Bombeiros, na época que concurso. Tínhamos o concurso, quem não sabe, nós já tivemos concurso para sargento, escola de sargento, polícia e bombeiro, 50% das vagas para os soldados ou cabos e 50% das vagas para o público civil. Né? Então, a turma que eu prestei esse concurso tem majores hoje, né? O pessoal que está já terminando a carreira. E aí fiquei nos classificáveis, não entrei. Na segunda tentativa, turma de guarda-vida de 94, eu caí na prova de natação. Aí tinha uma prova de guarda-vidas, não era para o bombeiro. Teve um concurso específico para guarda-vida. Só para guarda-vidas. O edital saiu, havia uma carência muito grande dentro da instituição. E em 94 nós tivemos o único concurso da história do bombeiro que foi específico para guarda-vidas. Já para ser especialista no bombeiro. Para ser especialista. Então, eu caí na prova de natação, eu tinha dificuldade na água, então para mim foi um problema. Tinha passado na intelectual, caí na de natação. Quando foi na terceira tentativa, o ano de 95, me preparei um pouco mais e digo, agora vai, não vou ficar para trás não. E passei na prova de natação assim, de forma quase que milagrosa, certo? Porque até o último dia de treino, eram 3 provas, 100 metros livre, 25 metros em apneia, que é por baixo d'água, e 5 metros de profundidade. Os 25 metros era mais difícil, né? E em nenhum treinamento eu consegui fazer os 25 metros. Caramba! Eu só fiz no dia da prova. Só quando precisava ser mesmo. Eu fui para o dia dizendo para todo mundo, eu vou conseguir no dia. E os colegas que já eram militares, que estavam ajudando, dizendo, rapaz, pô, tu tem que treinar mais. Eu digo, no dia vai dar certo. E no dia deu certo, consegui concluir a prova de natação com êxito, graças a Deus. E essa coisa do bombeiro, ela é muito assim, né? Todo mundo acha que todo bombeiro sabe nadar. Não. O cara pode ter conseguido só fazer a prova e não ter a menor afinidade com o meio aquático, né? E eu era uma dessas figuras. É tanto que quando depois, na carreira, eu tive que trabalhar de guarda-vidas, foi um desafio para mim. Chegar na Praia do Futuro, que é uma das praias mais difíceis de fazer realmente salvamento aquático do Brasil, né? Temos assim... Rio de Janeiro realmente exige muito do guarda-vida. Algumas praias da Bahia, mas a Praia do Futuro ela tem uma geografia muito específica, muita vala, corrente de retorno, então exige muito do militar. E eu tive a oportunidade de passar 3 anos lá, mas para mim foi desafiador, porque eu fui realmente assim, putz, tem que ir porque é missão, mas não estava pronto para. Cheguei lá e tive que me preparar para isso. Não é como deve ser hoje. Para ir, você tem que ter um curso anterior. Ou seja, tem um preparatório anterior para você cumprir essa missão. Por necessidade da instituição, anteriormente, o que acontecia? Apesar de ter tido essa turma de guarda-vida, ela não supria toda a necessidade do nosso litoral, que ainda não supre. Então, o que o bombeiro fazia? Um curso de cabo, um curso de sargento... uma das etapas do curso de formação, de preparação, hoje habilitação, né? Era estagiar na praia. Então se pegava os alunos para estagiar na praia. Era uma forma de suprir a necessidade nos períodos de alta estação, né? Período ali de julho e dezembro até carnaval, né? Então a gente supria essa necessidade. Não obrigatoriamente, e aconteceu, né? Parece estranho, mas por exemplo, o cara era da banda de música, caramba, foi fazer o curso e foi jogado num estágio na Praia do Futuro. E o cara nem nadar sabia, porque o cara era da banda de música. Entrou como músico. Nada a ver. Nada a ver. O combatente,
na seleção faz prova de natação. O músico era músico. Ele entrou como especialista em música, né? Aprendeu a disciplina militar, mas o curso dele foi para música. Ao contrário de qualquer outro combatente, que a cadeira disciplina de salvamento aquático, ela hoje está cada dia mais rigorosa, né? Essas novas turmas, eu tenho que destacar que a gente avançou muito no treinamento dos nossos homens, né? A gente ainda tem muitas deficiências de efetivo e de infraestrutura, mas o treinamento dos nossos homens comparado à minha época, hoje é outro nível. Tanto na formação inicial como na continuada. Sem sombra de dúvida. Hoje o Estado do Ceará se tornou referência num curso de incêndio urbano, né, que é dado pela instituição. Alguns instrutores foram buscar as tecnologias fora, trouxeram, e o Ceará no Nordeste virou referência nessa área. Né? Nós temos um curso de incêndio florestal, que é dado no Cariri. Né? Teve uma turma agora no Crato, fazia muito tempo que não tinha tido. Nós temos o nosso curso de mergulho autônomo, que é você entrevistou aqui Capitão Humberto, sim, uma das nossas lendas, né? Foi instrutor. Aliás, ainda hoje na reserva é chamado para os cursos de mergulho, porque é um cara altamente capacitado. Então, nós temos alguns cursos que são referências hoje no Nordeste, né? Nosso próprio Canil está hoje com instrutores certificados, né? Avaliadores, estão fazendo avaliações de adestradores de outros estados, estão vindo para cá. Então, avançamos muito nesse sentido, mas ainda tem muito que caminhar a instituição para ela chegar no nível que atenda, né, o tamanho do nosso estado. Nosso estado cresceu muito e o Corpo de Bombeiros continua com um efetivo extremamente defasado. Ridículo, inclusive, né? 1708 para ser exato. Já sabe até o número decorado. E quando a gente pensa que esse 1708, se eu tirar militares que estão à disposição de Assembleia, Fórum, CGD, administrativo, eu vou ter aí, sei lá, 1.000 homens para dar conta. Aí desses 1.000 tem a escala, né? Então, diariamente. Sim, ainda tem o oficialato. Por exemplo, oficiais superiores não tiram o serviço fim, né? A atividade fim, combatente. Até o capitão ainda tira, mas de major acima está ali na supervisão, enfim. Então, o que nós temos para a atividade fim é um efetivo muito, muito pequeno para atender a realidade de um estado, né? Eu entrei em 95, nós éramos 1.550 homens aproximadamente. 28 anos depois, você, né, ter esse número, 1.708. Reduziu, né? Não, em 28 anos, a população do estado do Ceará cresceu exponencialmente. Né? Muito, muito absurdamente. E o estado continua com o mesmo efetivo. Então, é bem insignificante. Mas tem um detalhe que a gente tem que voltar de novo. Por que foi que você fez concurso só para o Corpo de Bombeiros? Não fez nenhum outro concurso, não, especificamente. Então já existia um anseio, um sonho, uma intenção, algo dentro de você, cara, eu quero seguir essa profissão. Vou sendo honesto, né? Na época, a minha vida escolar foi bem conturbada, assim. Abandonei os estudos cedo por causa da história. Primeiro porque não estava mesmo, estava numa fase ruim. Comecei a beber, me envolver com Começou turminha. com quantos anos? Tomar umas? Era 13 anos de idade. Rapaz, só não ganhou de mim. Eu comecei com 12 anos. Na idade da escola ali, isso me atrapalhou muito nos estudos. E aí eu fui negligenciando, mesmo sendo atleta, depois jogava voleibol na escola e tal, mas não dava interesse para os estudos, acabei abandonando. Aí nasce a filha, aí foi que abandonei de vez. Então, assim, para a minha formação, o que havia de... Olha só como as coisas avançaram. Nós estamos em vias do concurso nível superior para soldado, né? Exatamente. E eu entrei no que era o ginasial, hoje fundamental. Fundamental era o que era exigido para o soldado. Então, pela minha formação naquele momento, era o que me restava, ser soldado da polícia ou do bombeiro. Eu optei pelo do bombeiro, nem minha família queria que eu tentasse para a polícia, né? Achava realmente que a instituição Corpo Bombeiro me atraía mais e comecei a tentar para o bombeiro. Não fiz nenhuma tentativa para a polícia, comecei a tentar pelo bombeiro. Depois acabei me aproximando tanto da polícia militar por conta dessa representação, né, que hoje a gente acaba se
identificando muito. Tem gente até que pensa que eu sou policial militar, né? Conhecer muito de perto a realidade que o policial militar vive, né? Mas esse foi um dos motivos, né? Eu nunca disse assim, eu sou vocacionado para o militarismo. Mas meu pai foi tenente do Exército, né? O meu pai foi combatente da Segunda Guerra, praça, e foi promovido na justiça porque tinha sido convocado para a guerra, né? Então, e o meu pai dizia para mim quando eu era criança que eu ia estudar no colégio militar. Era o sonho dele. Eu era o último filho e ele fez um esforço para que isso desse certo, não conseguiu, né? E dos 10 filhos homens, ele só teve um filho que entrou no Exército e quis ficar. E depois acabou saindo. Começou a carreira de oficial e foi trabalhar na iniciativa no serviço público. Então, assim, a família tinha a carência da história. Pô, meu pai adorava o militarismo e tal, aquele homenzão tradicionalista todo. E nenhum filho tinha seguido carreira. 2 só no temporário do Exército e tal. E eu fui o primeiro. Então, meu pai se apaixonou. Minha mãe adorava, assim. Quando eles me viam fardado, os olhos brilhavam de uma forma... Você não tem ideia, Carlos. O que era assim, eu tinha que sair de casa às 5 da manhã para chegar na escola de formação, né, do bombeiro, que era no Zé Walter, e o meu pai, por carinho e preocupação, acordava às 4h30 e ficava esperando a hora de eu sair, aí me deixava no centro da cidade, sem necessidade, nunca pedi, porque queria fazer parte. Você já tinha o quê? 21 anos? Eu tinha 21 anos. 21 anos. E a época era até 23. Se eu não tivesse entrado nesse concurso, eu não teria mais chance, porque o bombeiro ficou 14 anos sem concurso. Caramba! Né? Então foi o último tiro. E Deus abençoou que deu certo, né? Não houve nenhum concurso depois, até a turma de 2009. Então, ele queria fazer parte, eu percebi. E quando eu entrava em casa fardado, minha mãe era assim. Depois que meu pai morreu, ainda mais. Que quando ela me via fardado, era tipo assim, puxa. Lembrança. Né? Que faleceu com quantos anos? Orgulho. Meu pai faleceu com 75 anos aproximadamente. Ele teve CA de pulmão, né? Foi o primeiro caso na família. Até isso, eu sempre dizia assim, todo mundo em anamnese, nós não temos histórico na família de câncer. E aí o meu pai descobriu um câncer de pulmão. Aos 87 anos, minha mãe descobriu um câncer de mama, né? E aos 48 anos eu descobri um linfoma. Então, a gente já não pode mais dizer que não tem histórico de câncer na família, que já é uma coisa para preocupação, inclusive das novas gerações dentro da família, né? Os filhos infelizmente, e netos, lamentavelmente, né? Que é uma tendência, infelizmente, mundial. O crescimento do número de câncer é algo bem, bem alarmante, no Brasil principalmente, e que a gente não tem uma cultura de prevenção. Então, lamentavelmente, você acaba descobrindo antes, da pior maneira, né? Da pior maneira. E graças a Deus, você está aqui contando a história. Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui, está fazendo 3 anos esse mês, né? Está completando 3 anos da minha alta. Faltam 2 anos para eu sair da zona de observação. Ainda estou na zona de observação. São 5 anos. Meses, é? São 5 São anos. 5 anos, Eu né? faço 5 anos. A cada um ano tem que no ter... primeiro ano é mais frequente. Cada 2 meses você está no médico. No segundo ano a médica foi dando uma aliviada, 4, 5 meses para uma consulta. A minha última consulta foi em dezembro, mas ela disse que já queria me ver em março, né? Então daqui a 2 meses já retorna, faz exame toda a vida, mostra para ver como é que tá e tal, né? Mas graças a Deus hoje assim foi uma experiência que foi um divisor de águas até para o meu cuidado com a minha saúde. E hoje poder falar de prevenção, né? Nós no meio militar temos uma dificuldade muito grande com isso, né? Os nossos homens, principalmente os mais antigos, você sabe disso, são muito resistentes à questão de cuidado em saúde. Nós temos hoje a história da saúde mental graças a Deus entrou em discussão, está na ordem do dia da discussão dentro da nossa categoria, mas também a coisa da saúde física mesmo, né? E prevenções de todas as ordens, né? O câncer de próstata é
terceiro câncer que mais mata no Brasil. Mama, pele, mama e próstata, né? Então, o de próstata tá ali coladinho. E qual é o maior problema? O homem fazer a prevenção. Preconceito Né? com o dedo. O preconceito com a história do toque. Né? E até os 50, tudo bem. Você pode fazer o exame de sangue, se tiver tudo tranquilo, tá de boa. Dos 50 acima, é para ser anual. Verificar o anual o toque. É para ser o PSA, que você faz no sangue, e o exame de toque. Não tem saída, meu irmão. A não ser que você queira correr o risco, de fato, de descobrir, né, quando não tem mais tratamento, porque se ele avançar um pouquinho, nem cirurgia dá, né? E aí a gente tem muitos colegas que têm tido esse tipo de problema. Né? E, Reginaldo, voltando esses 3 anos e pouco, assim, como foi a época como foi que você descobriu, como foi a sua reação, a mobilização? Eu me lembro que foi próxima à campanha de vereador, de vereador 2020. Ano da pandemia, né? Eu sempre fiz muito uso da voz. Né? Eu sou ator, vocês falaram, ator e diretor de teatro. Vamos já entrar nessa questão transversal, calma. Professor, né? E sempre usei muito a voz. Então, teve um momento em 2018, eu estava querendo entrar na história dos cursinhos de formação preparatórios e a minha garganta estava muito irritada com frequência. Aí eu fui fazer uma avaliação e eu precisava operar, estava com um calo, né, na corda vocal. Tinha que operar. Então eu já tinha um histórico de problema de garganta por conta dessa história do uso excessivo, a falta de cuidado, você tem como diminuir os impactos, hidratação, alimentação, evitar muito gelado, não sei o que, tarará, cuidados com a voz. E aí, beleza, fiz a cirurgia, estava tudo de boa. Quando eu entrei para o mandato de vereador, essa correria da política, voltei a sentir problema na voz. E estava achando que era porque eu falava muito. Você é meio faladorzinho, né? Pois é. E aí eu falo muito, e eu falo alto, e não sei o que, né? Eu sou muito exaltado quando estou na tribuna. Não acredito. Então aí ficou aquela coisa, é isso. Aí comecei a sentir dificuldade para engolir. Eu comendo, fui sentindo cada vez mais necessidade de tomar qualquer coisa para a comida descer. Aquele entalo, né? Parecia que estava enganchando e tal. Cara, e aí aquela coisa, você vai adiando por causa da correria, estoura a pandemia. Quando estoura a pandemia, por decretos, só funcionavam as emergências. Clínicas não atendiam. Então, se você tinha uma consulta especializada só para um check-up, você não ia fazer. Foi tudo suspenso. Uma consulta que eu tinha para verificar o que estava acontecendo foi adiada para julho. Né? A pandemia estourou em março, né? Fevereiro para março. Né? Aí avançou para julho a história. E pensava que era algo simples, não se imaginava que olha ia ser que eu tão tive sério. Covid, participar, interagir, mesmo dentro do hospital, ela ocupe sua mente. Então eu dei o gás. Só que é aquela coisa, assim, quando tu faz a quimioterapia, tu faz hoje, tá tudo bem, amanhã tá tudo bem, 2, 3 dias tá tudo bem, aí a tua imunidade vai despencando. Porque a droga, ela não mata só a célula cancerígena, ela vai atacando tudo. Né? Bastante tudo. Então, quando chega um período que você não consegue comer, eu não conseguia olhar para o celular. Então, não dá para dizer que você fez uma campanha por rede social dentro de um hospital fazendo um tratamento. Na última... Dentro do possível foi feito. O que dava para fazer, fiz live, né? Aí, às vezes, eu me passava um pouco, aí a médica, é para ocupar a mente, mas... Também não precisa exagerar, né? Não precisa exagerar, né? Tava ali naquela empolgação e tudo, mas, graças a Deus, deu certo, né? Funcionou, conseguimos atingir o resultado, eu entrei no limite, eu fui o 5º da minha chapa, né? Fui o único militar eleito nesse ano de 2020, né? E 2 anos depois, já concorrência para deputado, e graças a Deus, mais uma vez,
né? E talvez muita gente não saiba, mas o Borges ia concorrer comigo, né? E fez a opção de não concorrer, declinou dessa candidatura, o que provavelmente foi um dos fatores determinantes para a minha entrada, porque se a gente divide voto ali, o quinto lugar da nossa chapa, nós elegemos 4, certamente teria ocupado uma dessas vagas. Se você reduz ali, qualquer redução de 5.000 votos teria feito a diferença, e eu tenho certeza que a gente ia dividir muito mais do que isso. Então, foi fundamental para esse sucesso nós trabalharmos em torno de um nome só. Né? Com certeza. E, então, eu poderia dizer que a maior vitória na sua vida foi sem a superação do câncer? Sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvida. O mandato... assim, a minha vida foi ressignificada, certo? Minha vida foi ressignificada. Eu tenho muita consciência, eu não sei qual a sua relação direta com Deus, nem a sua, Carlos, mas eu tenho muita consciência de que eu tinha muita dificuldade de... eu sempre fui uma pessoa muito controladora de tudo, certo? Eu sou liderança de grupo desde a idade escolar. Quem é o líder da sala? Reginaldo. Quem é o orador da turma de primeira comunhão? Reginaldo. Isso criança. E isso foi... A questão da oratória, tu já pode dizer que é um talento seu. É uma vocação, né? Aí cresci com essa história de liderança. Então a política, de certa forma, depois da adolescência, estava sempre ali paquerando, né, comigo. Mas e sempre com essa coisa do o controle, né? Tudo. E a doença, ela de certa forma foi uma forma de Deus dizer para mim: não, eu vou mostrar para você que eu te paro, eu vou colocar você onde eu quero e vou resolver o que você precisa que seja resolvido sem você precisar agir, porque não tem como, ninguém conseguiria imaginar que um candidato numa eleição extremamente disputada, que é a de vereador, fosse eleito dentro de um hospital, né? E eu estava num momento muito realmente desconectado da minha espiritualidade, da minha fé. A política vai lhe absolvendo. Se você não tiver cuidado, você de fato começa a perder a conexão. Às vezes tem político que não vê a família, aí destrói a estrutura familiar, enfim. E a gente, porque consome de fato, muito da gente, consome. Uma coisa que é uma... As pessoas dizem que político nem trabalha, pois é, Reginaldo. cara. Como é que isso aí? Explica isso aí direito, que bom cara. Que você fala isso. Falou esse papo aí, todo mundo diz que político nem trabalha, velho. Cara, eu já fui uma pessoa que disse isso. Né? Sabe que eu não sou eu que estou dizendo, eu estou dizendo que as pessoas dizem. Porque eu sei isso. que você trabalha muito. Mas... Não que todos os políticos trabalhem. Para não parecer, eu digo que a grande maioria trabalha muito. Sabe? Mesmo o cara que é governista ou o cara mesmo que é de oposição. O corrupto, mesmo né? O cara que comprou mandato. Sim, sabe por quê, cara? Porque a cobrança em cima dele é grande. Certo? Um cara que tem 50 mil votos, um cara que tem 100 mil votos, esse cara tem uma cobrança muito grande em cima dele. Então, o que é a grande diferença? Enquanto eu era bombeiro professor. Eu era professor universitário e estava tirando meu plantão. Meu irmão, desse o sábado, o domingo eu tivesse de folga, vai fazer o que tu quiser na tua vida. Entendeu? Hoje em dia não existe isso, cara. Telefone toca, domingo à noite, e não atende. Tem um policial que se acidentou. Tem um bombeiro que está num problema, numa ocorrência. Você está ligado ali 24 horas. Cara, né? Não atenda para você ver. Não participe na hora que a gente precisa, nem para atender a ligação. Pois é. Então, o meu WhatsApp, ele começa a funcionar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Eu me disciplinei a... Primeira coisa que eu vou fazer no meu acordar é uma oração e uma leitura. Depois eu vou pro celular. Isso até foi uma recomendação que eu assisti numa pregação de um pastor. Achei muito bacana. O que é que você consome logo quando acorda? Eu vou consumir primeiro a palavra de Deus, a não ser nos dias que eu vou treinar, porque aí 5h30 da manhã eu tenho que estar no treino, ainda não dá para acordar mais cedo ainda para fazer isso. Mas enfim,
Então, para mim, a história voltando para a pergunta, né, para eu não perder, ela foi a mão de Deus, certo? Então, é a maior vitória da minha vida, sem sombra de dúvida. Eu nunca vivi da política até um dia desse, né? Eu tenho uma carreira acadêmica e militar. Eu hoje seria tenente do bombeiro. Pela minha pontuação como mestre, eu hoje já seria tenente do bombeiro. Iria para casa pelo menos como capitão, né? E iria para casa pelo menos como capitão. Já teria concluído meu doutorado, estava em vias quando eu resolvi meter as caras na política e estava por aí dando aula. E ainda tem outro detalhe importante, que é o que eu queria puxar, que é a parte transversal na sua vida. E talvez tivesse hoje. Poderia estar até em Hollywood, né? Talvez tivesse hoje ainda. Mas fez o Cine Hollywood. Rapaz, aí você está esquecendo, né, meu patrão? Foi a deixa, cara. Dois, né? Nós treinamos exatamente sobre isso, o cara vem com essa história. Mas aí... Como foi que aconteceu essa traz questão essa das questão, artes? Porque em nenhum momento você tinha falado dessa parte de ser ator. E é muito massa porque, né, um militar ser ator, existe um certo paradoxo. Porque o militar ele é muito engessado, tem vários preconceitos internos ainda, por mais que nós saibamos que existem pessoas que já estão quebrando isso. E o ator, ele tem que ser bem flexível, maleável, uma coisa que você tem que se vestir de mulher quando precisar. Então é totalmente diferente dos conceitos e cultura que nós temos na PM e no BM. Imagine isso lá em 1995. Ainda mais. Aí é uma bichona. Pois é, porque hoje nós temos militares, né, em banda de música, cantando, não sei o quê. Nós temos militares atores, nós temos militares dançarinos, tá? Comediantes, né? O Rogério Ribeiro, o Oscar Brito é da minha turma, né? E é interessante que a minha turma tinha muita gente com essa pegada do humor, né? E no curso de formação, o então comandante da companhia de alunos, ele chegava no final do dia, na sexta-feira, botava o Oscar Brito, o Rogério e mais 2 colegas ali, né? O Cláudio e agora eu vou lembrar. Ele sempre foi gordo daquele jeito, Oscar Brito? Daquele naipe. E aí fazia os caras ficar contando piada para divertir, ali final do expediente e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, chegou um ofício na escola para uma liberação, para eu me apresentar pelo teatro, pelo Colégio Marista Cearense, lá no Teatro Marista de Aracati. Então, né? Com 21 anos de idade você já era ator? Já era ator. Eu sou ator desde os 15 para 16 anos. Então, aí o ofício chegou, eu não sabia. Chegou o final do dia, quando a tropa tá em forma ali, né? Hoje deu horário, vai todo mundo embora. Né? Você sabia, ninguém sabia que tu era ator. Pô, acho que tava talvez o lá, outro tava moita. As pessoas mais próximas da moita. comentado. E hoje a turma sai da ESP, tem hora para acabar a aula e a turma vai embora, né? A galera não sabe o que era o oficial de dia simplesmente lhe segurar 2 horas depois do horário, fazendo ordem unida, ou então batendo papo. Vamos fazer pré-eleção aqui. E aí tava era capitão, Capitão Freire. Chegou todo mundo em forma e disse assim: quem é o bicho, que era como eles chamavam os alunos, né? O bicho. Quem é o bicho? Reginaldo Souza. Aí eu, 1501. Aí ele, tu é ator? aí a galera, aquela comédia. Aí eu, sim senhor, capitão. Mas, rapaz, o bicho é ator, mano. Tô aqui com um ofício para liberar o bicho para ir para uma apresentação e tal. Rapaz, eu vou te liberar. Aí me liberou, eu fui fazer essa apresentação e se tornou público que eu era ator. Dificilmente você iria ser liberado. Eu não sei, acho que ia ser mais difícil. Nós tínhamos um bailarino, cara, na minha turma. Tipo bailarino mesmo, Valdo, bailarino. O cara fez, né, aí foram descobrindo a história dos talentos. E o capitão fazia aí, dança aí, bicho, dança aí,
né? E o Valdo dançava. Era só artista. Então, tinha muito artista na nossa turma. Tinha muito artista. O bombeiro a gente teve um festival de humor só de bombeiros. Caramba. Né? Minto. Tivemos um encontro de corais, era um festival de arte e cultura do bombeiro. Um dia canto coral, né? E aí no segundo dia, todas as matrizes de arte e cultura que nós tínhamos dentro da instituição tiveram espaço para se apresentar. Então teve cordelista, teve humorista, foi no Dragão do Mar, isso há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Então eu participei da coordenação desse evento, né? Nós tínhamos um oficial da banda de música que propôs a ideia para o comando gostou, conseguiram o espaço e a gente organizou e foi muito bacana a ideia, né? Ali dá aquela quebra um pouco nessa rigidez, né, do militarismo, né? Mas o teatro, que era a parte da pergunta, ela vem na minha formação da história dos festejos juninos, né? Eu sou de uma família de quadrilheiro, né? Nós tínhamos uma quadrilha junina, que meu irmão era coordenador, então desde criança, aí começou os primeiros contatos com a arte e cultura, né? O folclore e a quadrilha junina tem o casamento matuto. E o casamento matuto no início era muito brincadeira. Nós pegamos o período do início desses grandes festivais, que hoje virou uma coisa assim, nível a festa do boi, né? Tá um negócio fora de série. Então, logo no início desses festivais, a gente precisou investir mais na coisa da qualidade dos espetáculos. Aí contratou um diretor de teatro para fazer o casamento matuto. Foi meu primeiro contato realmente com alguém que tinha olhar teatral e tal. E, pô, dali, né, eu fazia parte de um grupo de jovens espíritas, precisava ter uma atividade cultural dentro do movimento de jovem, né? Toda igreja tem, toda instituição tem. E comecei esse trabalho empiricamente. Passei quase 30 anos nessa história, teatro, né? E direção de espetáculos de música. Aí, de repente, conheci o Eduardo Girão, através dessa história, né? Nosso senador promoveu um evento que até hoje existe, que é a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. E me conheceu através desse evento e me convidou para ser parte desse evento como voluntário, ajudar na organização e tudo. Tanto me apresentei como organizei durante quase 15 anos esse evento. Então faz 15 anos existe até hoje, né? Eu conheço o Eduardo há 18 anos. 18 anos. Caramba. Existe até hoje o evento. Né? Só deixar claro, talvez você não saiba, o Reginaldo, além de ser deputado estadual, ele é o primeiro suplente senador do atual senador Eduardo Girão. Eduardo Girão. Então, o Eduardo não tinha nenhuma história com política, nós tínhamos essa coisa do trabalho social muito forte, né? A gente se engajou muitos anos. Ele é empresário. Ele é empresário e segurança e hotelaria. Certo. Eram os dois nichos da família, segurança e hotelaria. E o Eduardo, isso não é segredo, então por isso eu vou poder falar, ele sofreu uma crise de depressão muito grave. E ele estava em São Paulo com a família e soube que ia ter uma apresentação de um espetáculo no teatro que contava a vida de Chico Xavier. Então, essa peça, ela deu uma certa virada de chave na cabeça do Eduardo. Ele voltou para Fortaleza, trouxe essa peça para Fortaleza. Essa peça bateu o recorde de bilheteria do José de Alencar, né, na história, foi um negócio absurdo. E aí, a partir disso, ele criou esse evento. Aí eu conheci ele, a gente foi se envolvendo, e o Eduardo produziu um documentário sobre a história do mais ilustre espírita do Brasil da história, que é cearense, médico, Dr. Bezerra de Menezes, lá de hoje, que era a antiga Nova Jaguaribara, foi... Como é, meu Deus, o nome da cidade? Jaguaretama, não. Jaguaretama. Então, o Dr. Bezerra de Menezes nasceu ali, formou-se em medicina no Rio de Janeiro, conheceu o espiritismo, se tornou, chamado Kardec brasileiro, um médico com uma via social referendado, né? Muito forte. E o Eduardo queria contar a história desse cara para o Brasil num documentário. Esse documentário fez muito sucesso, foi estrelado pelo Carlos Vereza.
E foi meu primeiro contato com o cinema. Eu fiz só figuração. Mas quando você participa de uma figuração, o seu nome fica num banco de dados, né? E as produções, normalmente, olha, pô, preciso de um cara branco, cabelo grisalho, 1,75 m acima. Aí tá lá teu nome, tá lá a tua altura e tal. Então, passou algum tempo e eu fui contactado, rapaz, tem um teste de cinema aqui, e o seu nome tá na nossa relação, a gente gostaria de saber se quer fazer. Eu quero. Mandaram, eu fui, e era o teste para fazer o delegado do Cine Hollywood. Qual foi o ano? Cara, eu sou Mais ou péssimo menos. com Mais data. ou Nós menos, já faz uns temos 10 aí, anos. já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Já tem mais de Era 10 bombeiro anos. à época, né? Era, tava na ativa. Já tem mais de 10 anos. Tem uns 15 anos que foi gravado o primeiro Cine Hollywood. É porque ele demorou a entrar em cartaz. Né? Então a gente gravou o primeiro. Aí fiz o teste com o delegado. Não passei. Ele optou por outro ator. Aí eu, pô, já tinha me desanimado e tal. Não, beleza. Aí o cara pega e liga. Cara, mas tem outro personagem, eu acho que dá bom pra ti. Beleza, aí fui. Chamado lá, me entregaram o texto. Cabo Amâncio, né? É um personagem secundário, mas deu uma excelente visibilidade no filme. Nós não, como eu falei, o filme demorou tanto a entrar em cartaz, porque o filme não teve recurso, não tinha produção. Foi na cara e a coragem. Na cara e coragem do Raul de Gomes. Ele botou a Mas fita... depois chegou os milhões na sua conta, que eu sou. Todo mundo Quem sabe dera. que é ator famoso. Quem dera. Ele botou debaixo do braço, saiu anos procurando quem quisesse. E um cara disse pra ele, eu faço o seguinte, eu estreio ele para fazer uma experiência só no Ceará. Só no Ceará. Isso é totalmente incomum. Nenhum filme estreia só num estado. Certo? Produções nacionais ou internacionais. O filme vai começar só no Ceará. Se der bom, a gente expande. Aí o Halder conseguiu um cara que fizesse um trailer. Que pegasse, né? Pô, massa. O trailer tem que ser melhor do que o filme. Tem que ser bom. Porque tu tem que olhar o trailer em um minuto e querer assistir o resto do filme. Aí o cara fez o trailer, meu. Putz, aí o Halder pegou e botou num grupo que a gente tinha de WhatsApp. Cara, o trailer vai ser exibido antes do filme da Ingrid Guimarães, que estava no auge, e vai ser exibido o trailer do Cine Hollywood. Eu fui pro cinema para assistir o trailer. Eu digo, cara, eu quero ver esse trailer. Qual foi a sensação? Aí, cara, foi muito massa, porque eu tava sentado e quando o trailer começou a ser exibido, a galera foi rindo de uma forma absurda. E era só a turma se cutucando, irmão, a gente tem que assistir esse filme. Putz, caralho, porque era o cearense se vendo na tela, cara. Massa. Sabe? Nosso jeito de falar, as nossas marmotas, mungango. Aí, beleza. Pô, cara, tô vai dar ali bom. se sentindo, cara. Pô, tu é doido, sair do trailer ali, morrendo de rir. Cara, feliz pra caramba. O filme foi estrear. Cara, quando nós chegamos no primeiro dia de sessão, o elenco todo acompanhou praticamente os primeiros dias todos, né? Indo para vários cinemas, aparecendo no início. Cara, ingressos esgotados logo no primeiro dia. Aí foi fora do comum. Foi totalmente avalanche, foi um negócio de louco. Eu tive amigos que mandou foto para mim assistindo a sessão 00:30 no Iguatemi, no chão, cara. Caramba. Cara, eu tive que furar aqui o bloqueio. Eu tô sentado no chão assistindo um filme que não tem mais ingresso. Os ingressos estavam esgotando com 2, 3 dias de antecedência. Entendeu? Para as sessões. É muito difícil ter filme nesse nível. Foi um fenômeno. Bateu Titanic, bateu tudo. Aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará tinha batido só todos os grandes sucessos. Aí expandiu para o Nordeste, resultado muito bom. Expandiu para o Sudeste, o resultado não foi, naquele primeiro momento, tão bom, claro, como aqui. Veio o segundo, ele não estourou tanto quanto o primeiro, apesar de ter mais qualidade de produção, mais investimento. Né? Mas ele não estourou tanto como aqui. Mas caiu nas graças da maior emissora de TV do Brasil e virou série. Né? Fizeram 3 temporadas, eu acho. Mas aí eu já estava envolvido com a política, não cabia, né? A minha participação, eu sabia que ela tinha encerrado ali. Eu fiz o Shaolin ainda, Shaolin uma participação bem menor, Shaolin do Sertão.
E encerrou ali, porque quando eu passei a me envolver com política, e ainda mais com o nosso viés, né, militar e etc e tal, era quase totalmente avesso à realidade do... Cara, muito difícil. Cinema. Eu tenho uma boa relação com todo mundo, né, direção, elenco e tal. Edmilson Filho, ele mora nos Estados Unidos, né? Mora nos Estados Unidos, ele foi pra lá como lutador, né? Ele foi participar de um campeonato e ficou, casou. Antes mesmo do Cine Hollywood, ele já bem tava lá. bem antes. Abriu uma academia e tal, não sei o quê, mas ele já era humorista aqui. Ele ganhou um dos primeiros concursos de humor naquele Shopping Avenida, eu acho. Era isso. Ele e o Haroldo. Fizeram dupla. O Haroldo, né? é parceiro o Haroldo, dele há que é muito advogado tempo, né? e tal, né? Agora foi contratado pela Globo, contratado vai pra novela. Vai pra novela. Muito competente ele. Então, eles fizeram isso, mas aí não tinha ainda grande projeção. O cara era lutador de taekwondo, foi para os Estados Unidos, casou e ficou por lá. Como ele e o Halder são muito amigos, toda vida que o Halder tinha alguma coisa que dava para encaixar o Edmilson, o Halder chamava o Edmilson para cá. O filme As Mães de Chico Xavier é uma produção da produtora do Eduardo Girão. Foi dirigido pelo Halder e o Edmilson participou. Pouco depois, o Halder conseguiu aprovar o Cine Hollywood no edital, trouxe de novo o Edmilson e o resto desbancou, né? O resto é história, né? Os caras realmente... Eu acredito assim, eles deram uma grande contribuição para essa coisa da massificação da cultura cearense no Brasil. Eu digo muito, tem alguns fenômenos que são parte disso. A criação do Suricate Ceboso, né, e o Cine Hollywood são fundamentais. Você vê o baiano tem muito orgulho do jeito de falar dele. Você vê o pernambucano idem. O cearense, quando ia para fora do Ceará, parecia que tinha que dar uma diminuída no seu sotaque, não sei o quê. A região sudeste conhecida como Paraíba, não? Paraíba. Não tinha até uma identidade formada no tinha. Ceará. Ceará, Paraíba, tá tudo misturado. É quase uma coisa só, e não é. E os meninos fizeram um esforço pessoal, mas muito espontâneo, assim. Eu estou chamando de esforço porque é difícil você quebrar essa barreira. Há uma coisa muito forte na TV de que tu não tem que ter sotaque, né? E eu me lembro da primeira entrevista do Edmilson no Jô, né? E ele foi o mesmo Edmilson e aquilo começou a ser uma marca, né? Então o Halder tem uma marca, o Edmilson tem uma marca, o Haroldo, Falcão nunca abriu mão disso. Falcão faz mais sucesso lá fora do que aqui. Verdade. Certo? Falcão faz mais sucesso em São Paulo, tanto que ele mora lá, do que aqui no próprio Ceará. Certo? E é um cara que faz questão de manter a sua raiz, né? Então eu acho que foi muito importante para a gente. Hoje o Ceará, você vê propagandas de TV, até institucionais, usando a história da linguagem que ficou muito evidenciada no Cine Hollywood. Né? Muito forte. Deputado, a gente está com um tempinho já um pouco escasso, agora a gente vai falar da atualidade, né? Uhum. Mas só fazer a sua última pergunta com relação a isso. Encerrou a carreira de ator? Na verdade, não é opção. Não é opção. É uma questão momentânea. É, momentânea, falta de tempo. Eu tenho muita vontade de montar um espetáculo, mesmo dentro da minha limitação. Eu tenho vontade de fazer. Isso vai até acontecer ainda no futuro, né? para coroar meus 30 anos de carreira que eu não consegui comemorar. Já passou, já tem mais de 3 anos. Eu quero fazer um monólogo que eu nunca fiz, né? Então eu estou pensando ainda como vai ser isso. E mesmo na política tá de stand-by, mas a carreira vai uma hora volta. O ator nunca deixa de ser ator, né? Nunca deixa. A gente conhece muitas pérolas aí da teledramaturgia, né? Que já está com 70, 80 anos aí. Sim, não perde a sua essência, né? E você com certeza não perdeu a sua. Mas vamos lá, falando política atual, ano de eleição, 2024, você que já foi vereador, como é que estão os bastidores, como é que você está vendo essa situação, tanto do governo, né, em relação à Prefeitura de Fortaleza, à oposição? Existe um alinhamento hoje em relação a várias lideranças, né, em algum momento, falaram, o capitão vai perder muito espaço porque fulano, Beltrano vai ser candidato também pela direita e vai ter uma divisão.
Enfim, como é que você está vendo, faz a leitura em muito relação candidato, a... né? muito candidato. Inclusive abriu... Pré-candidato. Até pouco tempo se falava no prefeito de Caucaia, reeleição, e até então alguém da oposição. Aí com a desistência dele, apareceu vários. Sem dúvida. Já querendo, que estavam de olho na capital e agora o holofote está para Caucaia. A política, como é que você está vendo hoje? A política ela é muito dinâmica. Um fato muda toda a história de uma eleição. Isso. Né? Então, acontece algo nacionalmente, vamos criar aqui uma coisa de um fato. A facada no Bolsonaro. Ela mudou a história de uma eleição. A facada que ele levou, ele poderia ter perdido a vida, mas ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição, certo? A facada do Bolsonaro é o divisor de águas naquele processo. Tá cedo, aspas, apesar de é muito rápido esse processo, mas nós poderemos ter a eleição mais concorrida dos últimos pleitos todos de Fortaleza. Como o Borges disse, temos muitos pré-candidatos e pré-candidatos de expressão. Não são muitos pré-candidatos anônimos. São pré-candidatos com nomes fortes em alguns nichos. Então começa pela própria candidatura do atual prefeito à reeleição. Não interessa se há avaliações ruins e boas do Sarto. Interessa que ele é o prefeito, ele tem uma máquina na mão. Uma máquina. Quinta capital do país, com um orçamento altíssimo, né, entregando obras e etc., né, com uma base grande de vereadores na Câmara. Então o nome do Sarto não pode ser tratado como um nome qualquer. Né? Apesar de muita avaliação negativa, taxa do lixo e tal, ficou muito forte essa pecha para ele. É o prefeito da taxa do lixo. Certo? Foi muito ruim para a imagem do prefeito. Nós temos Evandro Leitão ou Luiziane Lins, pelo governo do estado. Luiziane Lins, 2 vezes prefeita de Fortaleza, no primeiro mandato com avaliação altíssima, um segundo nem tanto, mas com um público cativo, né, que a garante a 2 eleições para deputada federal sem grande esforço. E está ali sempre... É um público fiel, né? Sempre lembrada. Né? Sempre lembrada, muito lembrada. Então não pode ser desconsiderada. Mas se for o Evandro, é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Com o apoio do governador do Estado, com o apoio do ex-governador do Estado, com o apoio do presidente da República. É um outro candidato que, por mais que saia de 3, 4 pontos, vai chegar nas vésperas da eleição na casa dos 20. Certo? Não tem como. Capitão Wagner. Já foram 3 tentativas, não sei o quê. Toda vida que alguém fala isso, eu lembro que o presidente atual da República, no 3º mandato, concorreu 4 vezes para ganhar. Né? Perdeu 3, foi eleito na 4ª. Né? Então o capitão Wagner continua muito forte, aparece em todas as pesquisas que já foram publicadas esse ano passado, aliás, e esse ano, deve sair um agora esses dias, e o nome dele tem sempre aparecido em primeiro lugar. Né? Então ele tem esse material, ele tem, né, essa base forte que lhe garante essa condição de competitividade. Teremos André Fernandes, né? É um candidato jovem, é um político jovem, mas vem com essa força de um movimento de direita que cresce no Brasil, apesar de que no Nordeste não tem a mesma força do eixo Sudeste-Sul. Um movimento de direita mais voltado ao bolsonarismo ou de direita de maneira geral? Movimento de direita em geral cresce. O movimento bolsonarista... No caso do André. Esse movimento que você se referencia ao André, é um movimento de direita em geral ou um movimento de direita mais específico voltado ao bolsonarismo? O André não faz nenhuma questão de esconder, e eles vão trabalhar em cima disso. O André é o candidato do Bolsonaro. Ponto. Não é necessariamente de direita, até porque o André é um tem candidato... gente de direita que vota no Capitão, tem gente de direita que vota no Eduardo Girão, que você já vai mencionar também. Sem sombra de dúvida. E aí temos ainda a candidatura do Eduardo Girão, que lançou sua pré-candidatura pelo Novo, e até onde eu sei não foi um lançamento pro forma, certo? Vai vir, certo, para concorrer, conversa particular com ele, e ele disse que não abre mão, vai concorrer.
E é um Uma pessoa muito senador, séria, não é um estaria senador, brincando tá pra com uma lançar excelente avaliação do seu mandato de senador, um dos políticos melhor avaliados do Brasil, né? Apesar de a população não sabe, não tem ainda a dimensão, mas na hora que ele colocar o nome dele, ele tem uma baixa rejeição nesse aspecto. Ele pode fazer também competitividade. Então, uma coisa é certa, essa é uma eleição de 2 turnos. Não dá com esse tanto de candidato competitivo. Aí assim, vixe, mas a direita se dividiu? Se dividiu. E o lado do governo também se dividiu. Até 2020, nós tivemos PT, PDT em plena harmonia, né, elegendo prefeitura e governo. Até 2022, a ruptura, candidatura do Roberto Cláudio, candidatura de Eumano Freitas, né? E essa separação, muita gente suspeitou no início se ela era real, etc. Ela é real. Hoje existe o grupo do PDT, que é ali liderado por Ciro, Sarto, Roberto Cláudio. Existe o grupo do PDT, liderado por Cid Gomes, né, e companhia. Né? Quem diria, né? Os André irmãos Figueiredo, lá de cá, os irmãos, né, separados. Né? Os irmãos separados. E esse grupo Cid Gomes alinhado com o governador do estado. Né? Então, essa divisão entre eles beneficia a oposição, certo? Dá mais chance da oposição de competir de igual para igual, né, numa briga pelo primeiro turno. Né? O primeiro turno a gente tem que pensar assim, a gente precisa pensar em estar no primeiro turno. Aliás, ganhar o primeiro turno, uma vaga para o segundo. E aí é uma outra eleição, porque aí vai ser de quem tiver capacidade de unir esses que vão ficar, né? E aí eu faço uma referência mais uma vez à eleição nacional. É muito simples de fazer essa conta. O Bolsonaro perdeu a eleição por 2 pontos alguma coisa, né? Se você pegar os votos da Tebet, da Soraya, os do Ciro que ficaram flutuando, dá muito mais do que isso, certo? E o Lula conseguiu puxar Tebet e Soraya. O Ciro ficou, em tese, lavou as mãos, neutro, e o Bolsonaro não conseguiu puxar ninguém. Certo? Então, o segundo turno vai ser muito de quem conseguir unir pontas. Você acha que num cenário desse, o segundo turno ele vai se tornar mais complexo para definir o futuro prefeito de Fortaleza ou não? Tendo uma boa articulação, tanto a direita como o governo, eles conseguem... É desafiador, porque é essa coisa dessa capacidade de dialogar, né? Suponhamos um André Fernandes no segundo turno, suponhamos. Um André Fernandes no segundo turno disputando com o Sarto. Quando você imagina que o PT poderia apoiar um André Fernandes? Tá entendendo? Então, são conjunturas. Então, a gente tem que avaliar como é que vai ser. Quem é que vai estar nessa disputa do segundo turno e quem é possível criar uma mínima aliança, né? Ou as alianças só depois mesmo. Sem dúvida. Tem know-how para isso. Sem sombra de dúvida. Agora é esperar, vai ser animado, e eu acho que a população só ganha com isso. A gente precisa, de fato, amadurecer o entendimento do que é a democracia. É uma coisa que eu luto muito. Eu gasto muito tempo nas minhas visitas, conversando seja com o militar, seja com o civil, a explicar a importância da política para a nossa vida social. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tomei para mim como missão. Além da minha atividade de mandato, eu quero ter a consciência tranquila de que eu fiz o meu possível para dizer para a população qual é a importância do voto, qual é a importância de escolher bem seus candidatos, o que é defender ideologias ou bandeiras. Você se considera de direita, você se considera de esquerda, você sabe o que é isso. Você entende. Você sabe o que é progressismo, você sabe o que é conservadorismo. Então eu tenho tentado fazer esse debate para a gente saber o rumo, né, que a nossa cidade, nosso estado, nosso país vai tomar. Né? Reginaldo, antes de nós chegarmos ao ponto do comando, é importante também falar como é que você tá, sua família, quem são seus filhos, sua esposa, né? Como é que tá a vida do Reginaldo agora? Eu sei que o Ângelo tá ali só olhando. Rapaz, já deu 1 hora. Mas é importante porque... Eita, cara, deu 1 hora já ultrapassou 1 hora. Mas é importante assim, cara, o Reginaldo hoje, ele é político, ele é militar, mas ele também é pai, ele é esposo, né? Existe esse equilíbrio. Né? Então, só para fazer essa conclusão. Eu sou casado com a Karine Balbino,
minha jovem, amada esposa, que tem sido fundamental no meu equilíbrio, né? Uma pessoa que foi extremamente importante no período do meu tratamento de câncer e está aí comigo nessa batalha. Pai da Raniele, uma menina linda, administradora de empresa. Rafael, que é produtor cultural e está graduando em educação física. E o Júnior, que é instrutor de crossfit, também está formando em educação física. 3 garotos também maravilhosos, minha base, né? Sou cristão, muito convicto hoje do quanto que eu preciso disso para meu equilíbrio. Esse cristão é vinculado à religião ou é mais você com Deus? É por isso que eu falei eu sou cristão e não falei uma denominação. Eu sou católico de berço, espírita de formação por mais de 35 anos de estudo e atualmente, porque eu casei com uma evangélica, o meu ponto de apoio de estrutura espiritual tem sido a igreja. Entendeu? Então, assim, é uma igreja evangélica em Fortaleza. Então, hoje eu trato isso com muita tranquilidade, pensando, as religiões têm pontos divergentes de doutrina, mas elas têm um ponto convergente que para mim é o que me importa nesse momento. Deus e o Cristo. Então isso para mim é o que tem sido meu sustentáculo. Eu não perco nem meu tempo discutindo os detalhes de interpretação da Bíblia de um católico para um evangélico, para um espírita. Isso não me interessa. Me interessa que, para mim, hoje, a minha vida com o Cristo, ela é uma vida mais equilibrada. Eu me sinto melhor, eu me sinto bem, eu consigo entender qual é o meu objetivo, inclusive na política, né? Porque nós somos servidores. Você é um servidor público, nós somos servidores. E é interessante quando você consegue entender a palavra servir, não apenas do ponto de vista profissional. Então, hoje, a minha compreensão do servir, eu servi a vida inteira como bombeiro, estou servindo como político e tudo isso está relacionado também. E você pode usar isso tudo de forma muito forte para a sua vida política. Eu estava hoje falando com o policial que salvou a criança que eu lhe falei, né? A criança afogada, teve parada cardiorrespiratória e olha só como são as coisas de Deus. Você sabe como é a escala do BEP. Mas ele estava em casa nesse dia. E a população foi lá. Ele estava de folga nesse dia. A escala do BEP se eu não me engano, 6 dias trabalhando e tal. Poderia ter coincidido. Não coincidiu. Né? O cara estava lá, ele chegou. A ambulância não teria chegado, a viatura do bombeiro não teria chegado em tempo. Era necessário chegar naqueles primeiros minutos. Ele chegou, fez a reanimação cardiorrespiratória. A criança está salva. Eu disse para ele, cara, Deus te usou. Ele disse, eu tenho certeza disso, sargento. Então, são essas coisas que quando a gente tem essa compreensão, até o entendimento sobre a nossa atividade, ele ganha um outro patamar, né? E a gente ganha um outro, até para a nossa saúde mesmo, é saber por que eu estou ali. Eu não estou ali somente pelo salário. O salário é fundamental, certo? Eu não estou ali pela carreira. A carreira é fundamental, mas eu estou ali porque Deus me deu a oportunidade de estar ali e naquele lugar eu posso ser útil, salvando vidas, salvando uma pessoa, seja na polícia, seja no bombeiro, seja numa ambulância, enfim, na guarda municipal, né? É você ter a dimensão maior do que é essa palavra servir. E eu tenho usado muito o Evangelho de Jesus como essa referência para o meu trabalho hoje na política e qualquer coisa mais que eu venha fazer. Eita, Carlos Moreira, o homem é falador mesmo. Ele vai ter que retornar aqui. Tem que retornar. Tá feito. Uma hora e se encerrou ali. Vai retornar. E eu pensando que a gente ia falar também das coisas, das histórias de ocorrências e tal, né? Como era o Fala Comandante, aí eu já tava pensando qual ocorrência eu ia registrar. Mas tem um lado bom, você vai retornar. Vai voltar para ser específico para essas questões que faltaram e outras tantas que não foram faladas. É porque, de fato, no mínimo teria que ser 2 horas e meia, porque tem muita história, né? A gente volta. Verdade. Volta com prazer. Mais uma vez agradecer, Borges, Carlos. O programa aí é importantíssimo, cara. Dá visibilidade ao trabalho desses caras anônimos, grandes heróis, né, da nossa sociedade, estão diuturnamente se sacrificando. Em um espaço como esse, eu fico imaginando a alegria, cara, de um Capitão Humberto de ser lembrado,
né? Eu vi todos aqui, o Coronel Viana passou por aqui, né, e tal. Adriano, né, que é um cara que fez uma história dentro da instituição também, da polícia. Mas é importante, o cara ser lembrado, pô, o cara lembrar de mim, vão me entrevistar, o cara tá na reserva, né? Pô, massa, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Ele que veio puxar uma parte da política, não tava no script não. Mas enfim, né? Mas faz parte. E aí, Carlito, qual é o comando aí? Espiritualidade, né? Essa fé inabalável que você tem em Deus, não é? Esse pilar que é a sua família, né? A sua esposa e seus filhos. Isso é muito gratificante e fortalecedor. E serve de inspiração para outras famílias, né? Então, hoje eu vejo você uma pessoa evoluída espiritualmente, né? Uma pessoa que sabe o que quer, e tenho certeza que você vai muito longe. Obrigado, Carlos. O meu comando é ressignificar. Porque se você pegar o garoto traquino, que não gostava muito de estudar, começou a tomar onça com 13 anos, começou a fazer teatro com 15, fez menino com 19, para depois ir trabalhar com 21 anos, que deu certo para ir para o Corpo de Bombeiros, né, para seguir uma profissão. E paralelo a isso tinha outras tantas atividades, depois foi ser representante classista. E então quando veio depois o momento mais dramático da vida dele, que foi o câncer, ele superar e ele falar sobre a espiritualidade, a importância de servir, né, tendo nós todos como ferramentas divinas para poder ajudar o próximo. Então, ele se ressignificou muito, ele já tem mais de 50 anos que eu sei, foi ele que colocou nas redes sociais, né? Então, eu já sei que ele tem mais de 50 anos. Então, quando ele pega de criança, uma família enorme, e todo esse trajeto que poderia dar tudo errado, e demonstrou que deu tudo certo. Então, ele se ressignificou e fez com que ele pudesse chegar no patamar de líder classista e hoje líder do povo cearense. E qual é o seu comando? Bom, o meu comando é o servir. Essa palavra ela tem ganho cada dia mais, é realmente uma dimensão transcendental na minha vida. Esteja pronto, saiba que Deus tem um plano para você, tem um plano para cada um de nós. E se não deu certo ainda na sua vida, é porque você não entendeu qual é o plano dele. Porque quando você se alinhar com o plano dele, vai dar certo. Vai dar certo. Deus não é pai apenas de alguns, ele é pai de todos. Todos nós estamos aqui para uma missão, para servir de alguma forma. Então, se você não encontrou seu caminho, acolha o que vai de mais profundo, escute Deus dentro de você. Você vai encontrar o seu direcionamento, e aí nesse direcionamento você vai ver que sua vida vai ganhar uma outra perspectiva. Certo? Você vai entender o propósito. E isso não se refere só à história de grandes profissões, etc. Você pode servir em qualquer lugar. Você pode servir em qualquer lugar. Certo? Você pode ser útil em qualquer lugar. Então, pode ser que uma pessoa tenha optado, uma mulher, ela optou por ser mãe. A minha mãe optou por ser mãe. 15 filhos. Certo? Hoje, uma mulher moderna diria, isso é uma louca. Né? Ela optou por ser mãe. Certo? Ela entendeu, o meu lugar é aqui, cuidando deles. E fez isso pela vida dela toda, né? Servindo a Deus dessa forma. Então é isso, agradecer. Eu falo muito mesmo, cara. Não tem jeito. Rapaz, tá falador demais. Falo muito bem. Reginaldo, meu irmão, muito obrigado pela participação. Foi uma honra ter você conosco. Muito provavelmente você terá que vir novamente para poder falar das suas peripécias também dentro do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, irmão. Valeu. E você gostou? Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho. E se inscreva. Se inscreve no canal. Pela primeira vez vou lembrar, tem @AspraCoficial. Vai lá e também segue o nosso Instagram. Muito obrigado pela sua presença em estar conosco, você aí da família TV Metrópole e também você que está no nosso canal de YouTube. Até a próxima. Minha continência e meu respeito.